Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Viva a Voz Delas. Aqui nesse podcast a gente traz histórias reais, de perrengues reais, dificuldades que a gente acha que é só com a gente e percebe que não é só com a gente. Hoje eu tenho aqui comigo a Raquel Valmorbe da Granella. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada. Que bom ter você aqui com a gente. A Raquel vai compartilhar um pouquinho da história dela, de como ela está conciliando maternidade, emprego, empresária, trabalha com o marido, né? Então, vamos ouvir um pouquinho dessa história e nos inspirar também, para vermos que as dificuldades, elas são parecidas, né? Só muda de endereço. Isso aí, só muda de endereço. Raquel, eu queria começar o nosso podcast hoje te perguntando assim, quem é a Raquel? Imagina que você está se apresentando para mim, não tenho ideia de quem você seja. Como você apresenta quem é a Raquel? Sabe quando eu perguntei para ti o que a gente ia conversar? Daí você me mandou as perguntas e fiquei bem pensativa, já na primeira pergunta. Quem é a Raquel? Bom, a Raquel é uma pessoa que está sempre tentando evoluir, tanto profissionalmente, como mãe, como esposa. E essa evolução ela vem bem forte justamente depois da maternidade, porque a gente acha que a gente vai continuar sendo a mesma pessoa depois de ser mãe. Só que não. A gente precisa se reencontrar novamente. Então, a maternidade em si ela é uma prova disso, de mudança, né? Então, a Raquel é uma pessoa hoje determinada, que aprendeu a não desistir diante das dificuldades de empresa, porque hoje ser empresária é um desafio muito grande para nós mulheres, que nem a gente estava conversando antes. A gente nasceu, eu na minha família ninguém foi empresária. Uhum. Então, a gente vem com uma dificuldade grande de ter um modelo. Então, você precisa aprender. Aprender a ser empresária. E também vem a outra parte de você... de sempre ser o homem, né? O homem ser visto como empresário. Então, quando a mulher começa, também encontra mais barreiras, mais dificuldades. Mas, se a gente tem um foco e uma determinação, a gente vai aprendendo e cada vez você fica mais forte e sabe como resolver os desafios e a gente dá um jeito. Raquel, você falou que não teve ninguém, né? Uhum. Você é a primeira na tua família. Da onde vem a Raquel? Qual a origem da Raquel? Você me contou que você é do Sul Brasil, né? Isso. Como que é? Você tem irmãos ou não? É só você? Como que foi a tua infância? Sim, a gente é em 4. Somos 3 meninas e um menino. E meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar nada pra gente. A gente cresceu numa família assim com uma base bem forte. Tanto que hoje, quando a gente se reúne com os irmãos, assim, a gente sempre brinca bastante. Você gosta muito. E é assim. Você teve uma infância... eu vim do interior de Águas Frias, né? Então, assim, lá a gente tinha muito aquela liberdade de... O pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro, né? E a gente foi se criando, né? Uhum. Com os amigos e joga futebol ali na rua ou no campo. Eu morava perto de um campo de futebol, né? Tinha bastante amigos lá. Sim, isso. Nós também. A gente ajudava também, né, nos afazeres de casa. Ajudava a mãe a tirar leite.
ia na roça, dava uns migué assim, né? Pra não precisar ajudar muito. Às vezes tô com dor de barriga para não ir. Isso! Mas a gente sempre ajudava, né? A gente cresceu aprendendo a fazer as tarefas, né? Mas também tinha o tempo de brincar. A mãe sempre falava, pode ir brincar depois que termina o serviço. Daí nós, ó... A gente é uma geração que é criada assim, né? Primeiro a obrigação e depois a diversão, Depois né? a diversão. Então, assim, daí a gente se reunia, tinha os primos lá ao redor, a gente fazia o campinho lá ao redor de casa, jogava futebol e brincava, assim, também. Era bem... Ia na escola de a pé, porque era longe uma época. Aí, uma época tinha que pegar o ônibus, mas continuava indo a pé até um percurso. Aí, depois vinha o ônibus. Era assim. Uma infância bem tradicional É aqui isso na aí. nossa região, né? Uhum. E Raquel, me diz uma coisa, você hoje trabalha ali na empresa junto com o seu marido, né? Isso. Mas quem é Raquel antes da empresa? Então, era que antes da empresa eu me formei em educação física. Eu comecei a atuar na profissão na academia, na Saúde Total. Fiquei por 5 anos como professora de academia. Então, foi uma experiência muito, muito grande. Você conviver com os alunos, proporcionar para eles qualidade de vida, porque era o que eles buscavam nas atividades físicas. Eu aprendi a cuidar também do meu corpo por causa da minha formação, né? E continuo até hoje praticando exercício, que é uma das formas de a gente sair da nossa rotina estressante de trabalho. Então, sempre passei isso também para os meus alunos e o tempo que eu fiquei lá foi muito valioso para hoje eu estar onde eu estou. Então, a vida da gente é ciclos, né, Andréia? São fases que vão mudando e a gente tem que ir abraçando essa mudança para a gente crescer. Crescer e evoluir. E como que foi a decisão de parar, né, com a sua profissão, a profissão de formação, né, e mudar? O que foi que tomou essa decisão? Por que tomou? Na época, a gente estava tentando engravidar, né? Então, eu estava, assim, um pouco cansada da rotina e eu queria mudar. E então, o Douglas sempre estava me convidando, né? Vamos me ajudar lá na empresa. Vamos ajudar lá na empresa, porque eu preciso de uma pessoa de confiança para administrar, para fazer o financeiro. Eu não estou mais dando conta. Então, eu fui, assim, um dia eu decidi, fui e estou até hoje. E você sabia trabalhar com o que Não, na verdade, assim, uma parte administrativa eu fiz antes de trabalhar na academia, né? Quando eu trabalhava na empresa, na DAS, trabalhava na DAS. Então, eu fazia essa parte de escritório. Mas, assim, a parte financeira mesmo, só no dia a dia para aprender. Caí, assim, de paraquedas, estou aprendendo até hoje, porque, assim, é um eterno aprendizado, todo dia tu tem que ter uma estratégia diferente, então a gente vai buscando e aprendendo e errando. Era um dia, se desespera, respira, e volta. no outro dia vai lá, tenta fazer diferente e bora. Sabe que é legal essa tua frase? Erra, se desespera, respira e volta. É isso aí. Não dá, né? Senão a gente se perde. Isso. E assim, o errar faz parte da nossa trajetória, porque a gente não nasceu sabendo de nada. Então, assim, errou, amanhã tenta fazer diferente. E às vezes a gente se chicoteia, né, Andréia? Sim. Nós, como mulheres, errou. Vem a culpa. Eu não tô no caminho certo. Não preciso, né? Ah, isso aqui não é pra mim. Isso aí, isso aqui não é pra mim. Eu não sei fazer. Sabe? Então, assim... Por que a gente se cobra tanto, será? Porque a gente é mulher.
adorei essa resposta. A gente é mulher, então a gente se cobra, né? A gente se cobra muito, né? Se cobra. Tanto na maternidade, quanto como empresária. Porque daí, assim, tô lá trabalhando, né? Não consigo dar atenção pro filho. Nossa, eu sou uma péssima mãe. Eu ia te pedir, e a maternidade veio antes ou depois que você mudou? Veio depois. Eu já estava há 1 ano trabalhando na empresa. Aí o João nasceu. E no começo eu, assim, tentei equilibrar trabalhando home office. Mas aí, às vezes, não conseguia fazer nada, né? Nem dar conta da empresa, nem dar conta da maternidade. Levava uma surra. Mas aí depois as coisas foram se alinhando, Aí sabe? você não sabe de quem levou a surra, se foi do bebê ou se foi da Isso empresa. aí. Não sei de quem eu levei a surra, mas enfim, foi assim. E daí depois foi. Hoje o João já com 5 anos já está mais fácil conciliar. Mas daí vem agora a Maria Isis. Eu ia dizer. Aí conciliou com o João, vem a Maria Isis Isso aí. pra viver essa montanha russa de novo. De novo. Como eu vou sobreviver? Não sei. Ia te perguntar, como que você está se organizando para a chegada? Porque a Maria Isis vem aí mês que vem, né? E como você está se organizando para a chegada dela? Não tô me organizando. Só vem. Só vem. Vamos deixar as coisas acontecerem. É porque assim, ó, tem coisas que não tá no nosso controle, sabe? Concordo com você. Eu sou uma pessoa muito controladora. Quero ter tudo muito certinho. Organização, desempenho, planilha, sabe? Tudo organizado. Só que tem coisas que não tá no nosso controle. A gente não tem o controle de tudo. Isso eu tô aprendendo e tô tentando, assim, deixar algumas coisas acontecerem, sabe? Assim, por vontade de Deus. E deixar Que vai dar tudo certo. que vai dar tudo certo. E aí, quando a gente fala de criança, né? Filho, realmente é uma coisa que não vem com manual, né? Eu tenho um só, não tenho dois, né? Você vai ter a experiência do segundo. Mas, segundo as pessoas contam, né? Que um é totalmente diferente do outro. Conta pra gente um pouquinho como era o João menorzinho ali, bebê, até 1, 2, 3 aninhos. Meu Deus, o João é um grude comigo. É um chiclete. É mamãe, 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 mamãe. Tanto que eu amamentei ele até os 4 anos. Então, assim, a gente tem uma ligação muito forte. E o quanto é bonito, sabe? Você ter essa ligação com o filho e confiar, por exemplo, assim, no tempo dele. Às vezes as pessoas me questionavam: nossa, quando ele vai parar de mamar? Ele parou de mamar com 4 anos. Mas ele falou bem assim pra mim, olhando no meu olho: eu vou chorar. Gente, mãe, hoje vai ser o último dia que eu vou mamar. Sério? E foi. Depois disso, ele nunca mais pediu. Sabe? E daí eu fiquei assim com o coração: ai, meu Deus, nunca Sério, mais. foi assim. Foi bem assim. Eu nunca vou me esquecer esse olhar dele assim, olhando pra mim. Mãe, hoje vai ser o último dia. E depois daquele dia ele nunca mais pediu. Ai, meu Deus. Sim, foi bem emocionante. Eu fiquei assim orgulhosa dele, né? Porque ele teve a decisão dele no tempo dele. Não fiz nada pra assim para ele ficar com medo ou com trauma, enfim. Mas foi assim, acho que é mais a mãe que sente, né? Ai, eu amamentei muito pouco, sabe? Eu tive muito pouco leite. Eu sempre falo que o Enzo, eu tenho um Enzo, mas na época não tinha tanto Enzo assim. Eu não tinha leite. Os primeiros 15 dias dele, até a médica falava, ela falava, não, ele passou fome porque
Eu não supria a necessidade. E é tão ruim isso, sabe? Eu vejo as mães que conseguem amamentar, amamentam mais tempo. É tão bonito, sabe? Ver a criança depender. Tipo, eu sei que parece estranho falar isso, mas assim, você se sente. Você é, né? Você é você. Você é tudo para ele. Tudo. Quando você não amamenta 100%, né? Eu tentava amamentar, nunca supria, eu tinha que sempre, toda a mamada ele tinha que complementar com fórmula. Ai, era tão... A primeira vez eu me senti tão culpada, tão culpada. E aí a médica, eu lembro que foi a obstetra, não foi nem a pediatra. Porque a pediatra dizia, não, mãezinha, você tem que insistir, você tem que insistir. E aí eu falava, mas ele chora muito, não sai nada. E aí vinha toda aquela história. Vem o desespero da mãe. E aí, mil e uma coisa, né? Ai, faz isso, faz aquele outro. Tu faz tudo, se mandam você plantar bananeira, você planta, né? Sim, a gente tenta de tudo. A E gente dá a aí- vida por eles. E aí eu lembro até hoje, a obstetra falando, quando eu voltei, sabe? E aí, aí eu comentei isso, eu falei, mas ai, eu me sinto tão culpada. E daí ela falou assim, você prefere deixar teu filho passar fome ou complementar? Tem mulheres e mulheres, tem mulheres que conseguem, tem mulheres que não. Menina, aquilo foi um divisor de águas pra mim, assim, não me senti mais culpada depois disso. E daí parecia até que eu tinha mais leite, sabe? E aí ela foi me ensinando, olha, se não dá pra dar a cada 3 horas, faz a cada 6, intercala 3 com a mamadeira. E aí começou a melhorar, sabe? Mas como a gente se... Voltando à tua fala de antes, como a gente se sente culpada, né? É isso aí, a gente se culpa e a culpa, ela, sabe que ela não nasceu, a culpa? É nós mulheres que inventamos a culpa. A gente se sente culpada por tudo e a gente não deveria ser assim, né? Por exemplo, os homens, eles saem para o trabalho de boa. Pergunta se eles se sentem culpa de, eu não dei atenção suficiente para o meu filho. Só nós mulheres fazemos isso. Tu pode entrevistar, tu vai ver, né? E nós mulheres o quê? Acho que a gente age muito pelas emoções, né? É porque A gente assim, muita Andréia, emoção, né? a gente tem vários ciclos, né? Então, assim, a gente é muito influenciada, até pelo nosso ciclo menstrual, né? A gente é influenciada. Então, assim, é muito hormônio mulher. Então, tudo isso gera emoção, gera culpa, gera ansiedade, extremos, medo. né? Isso. Então, assim, por isso que a gente tenta sempre buscar essa evolução, essa conexão e para não sofrer tanto, né? Não, porque senão a gente leva a vida muito É uma vida pesada, né? isso, e não deve ser assim. E Deve como ser você mais tenta evitar isso no trabalho? Com quem o João fica? O João, ele de manhã, ele fica ainda com nós. Então, assim, eu organizo uma parte da casa antes de ir para a empresa, levo ele junto para o escritório. Depois a gente volta, faz almoço e à tarde ele vai para a escola. Então, de manhã ele fica com nós. Hoje é bem tranquilo, porque, como eu estava falando, ele já tem 5 anos, ele senta lá, faz desenho, pinta, faz o tema, enquanto a gente trabalha, né? Hoje eu consigo conciliar dessa forma. E agora com a bebê vai ser diferente, né? Porque daí eu vou precisar ficar um tempo assim mais Dedicado a ela, dedicada a ela. Talvez no segundo dia já vou ter que olhar o computador. Então, eu tô aqui no hospital, prestes a dar alta, e deixa eu dar uma Mas conferida eu aqui. preciso conferir como está. Como é que pode, né? Aí vem a minha mãe, né? Porque daí as antigas têm os costumes, né?
Ela falou assim, quando eu tive o João, eu também já fui pro computador no segundo dia. Menina, você não pode ficar olhando pra tela logo. Vai E prejudicar. eu, o quê? Como assim? Não posso olhar? Não, isso faz mal, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ficar de resguardo, né? E por uma parte, a gente acha que a gente pode fazer tudo, mas a gente deveria se dar esse tempo de resguardo, né? E este cuidado, porque a gente acabou de gerar uma vida e tudo mudou no nosso corpo, né? Mas a aí, gente acha que a gente é Mulher Maravilha. pois é, né? Mas olha, vamos pensar que a Mulher Maravilha não tinha filhos, né? É, A verdade. gente tem que pensar nisso. Mas, Raquel, me conta um pouquinho, assim, pensando na sua troca agora de profissão, tá? Teve algum momento que você se arrependeu, pensou assim, meu, isso aqui não é pra... Sem a parte do João, sabe? A Raquel, empresária, que mudou de profissão. Ixi, Teve- muitas vezes. E eu, meu Deus do céu, será que eu tô no caminho certo? Meu Deus, aonde que eu fui me enfiar? Senhor, só pedir a Deus assim. Muitas vezes, Andréia. Muitas vezes eu me questionei. Será que eu não devo voltar a fazer o que eu fazia? Nossa, isso passou mais de 50 vezes na minha cabeça. Mais de 50 vezes. E você nunca permaneceu, nunca Permaneci. realmente tentou sair, voltar, ou coisas assim. Permaneci levando chibatada, chicoteada. Não, tô brincando. Permaneci porque eu e o Douglas sempre conversamos bastante, sabe? E a gente sempre acreditou e acredita que acredita no nosso potencial, acredita na empresa, a gente acredita que a gente pode conquistar várias coisas e a gente quer fazer isso pela gente, pela empresa e pelos nossos filhos, sabe? A gente quer deixar um legado para eles, então é por eles que a gente, sabe, segue em frente. Porque as dificuldades são imensas para quem é pequeno empresário e começou do zero e sempre precisou pegar dinheiro em banco para investir e depois ter que pagar esses valores. Então, a gente sempre pensa nisso. E tudo vai mudando, né? Tudo vai Hoje mudando. as coisas são de um jeito, depois muda e é do Isso. outro, e a gente tem que se adaptar, né? E como a gente trabalha com tecnologia, então é assim, né? Essa parte quem cuida mais é o Douglas, mas assim eu acompanho e vejo o quanto que evolui e o pessoal tem que estar sempre com novas técnicas, novas tecnologias, porque o cliente precisa. Então, a gente tem que estar sempre antenado e buscando o melhor. E isso, e sabe que é engraçado, né? Que a gente fala. Agora eu vou fazer uma associação que você falou assim. Ai, várias vezes arrependi e tal. E vou fazer uma associação com o filho, tá? Eu lembro que logo que o meu nasceu, ele chorava muito. O primeiro ano de vida dele, ele chorou muito. E aí é muito assim, meu Deus, onde fui me enfiar? Por que eu quis ter um filho? Eu não tenho para quem devolver ele. Eu vou devolver para quem? Para mim mesma? E como a gente entra em desespero, chora, respira e tenta de novo, né? Então, fazendo uma analogia aqui entre filho e empresa e problemas da empresa, é quase isso, né? Quase isso. Você até, deixa eu ver, 15 dias atrás eu tive, imagina, né? Gravidinha, hormônios. Tentava uma coisa, não dava certo. Não. Tentava em outro lugar, não. Tentava mais uma vez, não. Foi uma semana assim de só receber, não. Aí eu falei pro Douglas, preciso ir pra casa. Vou ir pra casa. Daí fui pra casa, chorei. Porque nós mulheres choramos, né? Você teve uma gravidez muito chorona?
Mais ou menos. Eu chorava bastante. Eu chorei com... Sabe aquele filme Baby, Porquinho Atrapalhado? Chorei horrores quando a cachorra perde os filhotes. Chorei muito. Até hoje eu penso por que eu chorei com aquela cena. Então assim, chorei um monte assim. Aí pensei, não, vou voltar. Amanhã vai ser outro dia, vamos resolver isso daqui. Semana que vem vai estar melhor e bora, né? É bem assim. Tem que ser assim. Ai. Você sabe que a gente entrevistou uma outra... A gente entrevistou várias mulheres, né? Você tá dando justificativa que você tá grávida, né? Que chorou. Mas teve vários casos de mulheres que falam exatamente isso, sabe? Andréia, eu entrava em desespero. Eu chorava, mas depois eu respirava e dizia, vamos lá que vai dar certo. É isso aí. E elas não estavam grávidas, tá? Mas assim, eu acho que o choro faz parte pra gente lavar a alma e liberar o que a gente tá sentindo, né? Porque somos mulheres. E Raquel, me diz uma coisa, como você vê a Raquel daqui, sei lá, 10 anos? Ai, daqui 10 anos eu me vejo ainda, né, como empresária, mas assim, numa evolução já talvez não sofrendo com os perengues de hoje, porque daí eu já aprendi a lidar com eles, né? Então vou estar com uma bagagem maior. Quero poder viajar, né? Conhecer outros lugares, outras culturas e enfim, sendo mãe aí, uma mãezona, né? Porque eu gosto dessa parte também do cuidado com os filhos e com a casa. E só peço para que Deus me dê saúde e força para seguir. E que daqui 10 anos a gente possa estar com a Flip bem estabelecida. E é isso, eu acho. Antes, você comentou, né, nos bastidores aqui, que eu perguntei, né, como é que você dá conta. E você falou que você participa de um grupo. Isso. Pode compartilhar um pouquinho pra gente sobre esse grupo? Sim. Eu sempre gostei. Eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu percebo muitas coisas assim que muito sensitiva. Então, até eu descobrir esse lado também da Raquel, eu sofria bastante. Então, quando eu me permiti viver a espiritualidade, a frequentar, por exemplo, onde a gente frequenta um grupo de mulheres que fazem parte do sagrado feminino, a gente vai entendendo muitas coisas que acontecem na nossa vida. E daí a gente não se culpa tanto, a gente não se cobra tanto, não se julga tanto, sabe? E é onde a gente encontra força para realmente conseguir resolver os problemas. Porque ser empresário é resolver problemas, né? Então, às vezes, a gente se desespera, chora, mas daí com esse apoio que vem de outras mulheres também, a gente percebe que não é só a gente. Aí você, ela também tem esse problema, ela fez assim, então eu também posso fazer assim, sabe? Eu acho que é essa troca de ideias que fazem com que as mulheres se unem e sejam fortes e que sigam em frente, né? Aí você percebe que mulheres de diferentes segmentos, né? Isso. Tem problemas também igual, né? Isso, exatamente. Então, essa troca, ela é muito válida para a gente não se sentir sozinha, não se sentir deslocada, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a gente se sente mal porque acha que só a gente tem esse problema, né? Isso. Que nem você comentou antes. Eu não conseguia amamentar.
talvez você só via mães que conseguiam amamentar, né? Então, talvez se tu tivesse esse apoio de outras mulheres também que não conseguiam amamentar, você não ia ter se culpado tanto. Você ia ter percebido que não, isso acontece, pode acontecer comigo, pode acontecer com a Raquel, né? Então, é essa troca que é válida, né? A gente tem a mania, né, Uhum. de achar que sempre a gente que tá errado, Isso né? aí, sempre a gente que tá errado. Mas não, eu penso assim que a gente tá aprendendo e a gente tá aqui para aprender. Tá aqui para aprender nessa vida. Legal. Uhum. Gostei bastante dessa sua fala, sabe, Raquel? Porque quando a gente entende profundamente que a gente tá aqui para aprender, talvez a gente se culpasse menos, né? Se eu tô aqui para aprender, quer dizer que eu posso errar, né? Uhum, Eu isso não, aí. eu não sou a dona da verdade, né? Exato, exato. E quando a gente erra, a gente fica, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente. Só que naquele momento, talvez eu escolhi porque eram as condições que eu tinha. As opções que eu É tinha, isso, né? as opções que eu tinha. Então, talvez eu não poderia ter feito diferente. Enfim, é assim. Sabe que uma vez eu li uma frase, ela falava mais ou menos, não falando, né, que também essa frase está certa, mas ela falava muito assim, que a gente faz a escolha certa naquele momento e naquela ocasião. Isso aí. Porque, às vezes, naquele momento e naquela ocasião, eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Isso. O conhecimento que eu tinha era aquele, as possibilidades que eu tinha eram aquelas, e eu tive que tomar a melhor decisão, né? Exato. Só que a gente julga com um conhecimento e um olhar, normalmente, que a gente adquiriu depois. É que a gente vai amadurecendo, né, Andréia? Tem coisas que a gente só vai amadurecendo com a nossa idade. E eu acho que faz parte desse ciclo, né, de crescimento e evolução. Às vezes a gente é isso, aprende com os erros e corrige, e tenta de novo, e vai errar de novo, e vai cair, vai levantar. E a nossa vida não é cíclica, né? A gente acha que a gente deveria estar sempre assim, ó, produzindo na mesma intensidade. Só que não. Olha o nosso ano como é. Tem as 4 estações. Inverno, o que a natureza produz no inverno? Então a gente também deveria ser assim, né? Mas o que a gente quer? Produção, 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 produção o tempo inteiro, né? Não dá o tempo, né? Não dá o tempo. Você semeia e você precisa deixar essa flor crescer, essa flor se abrir. E a gente, como ser humano, quer tudo para ontem. Eu já quero né? o fruto pronto. Eu já quero o fruto pronto. Só que não é assim. A gente precisa ter essa paciência de esperar o tempo, de esperar as coisas acontecerem, né? Eu acho que a gente só tem essa percepção depois de um certo tempo da vida, depois que tu vai buscando a evolução, enfim, e entendendo, né? A gente também lá na empresa às vezes quer que aconteça as coisas assim de uma hora para outra. E não acontece, E né? não acontece! E daí a gente fica assim, ó, se remoendo por dentro, né? Aí o Douglas é muito... Ele tem ascendente em Áries, então Ariano é muito de fazer e já querer que as coisas acontecem. E daí ele começa, isso aqui já tinha que ter dado resultado, isso aqui. E daí eu falo, calma, deixa o tempo acontecer, vamos Vai esperar. voltar. Isso. Paciência. A gente costuma falar muito aqui que a gente planta hoje Isso e aí. às vezes colhe, às vezes 2, 3 anos depois. Exatamente. Mas a gente quer que semana que vem já esteja tudo aqui, né? Já esteja tudo pronto. Como pode, né? É isso Somos aí. imediatistas. Negociação com o cliente às vezes começa 3 anos atrás para a gente fechar um negócio. Né? Exatamente. Mas a gente quer o quê? Que semana que vem já esteja caindo dinheiro na conta, já esteja contrato assinado, já esteja usando o sistema, já esteja tudo certo.
Mas né? não é assim que a Não vida é funciona. assim. Nem nos negócios, nem na vida, Não, né? nem na vida. É bem assim. Raquel, se você fosse deixar um recado, aliás, se não, Uhum. eu gostaria agora, a gente se encaminhando para a reta final desse episódio, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres, porque o projeto Viva a Voz Delas é muito para inspirar outras mulheres, né? Como eu falei aqui no início do nosso programa, para inspirar as mulheres com a tua história. Gostei muito de conversar com você, mas eu gostaria que você deixasse um recado para aquela mulher que está se achando sozinha, achando que só ela tá errada, achando que só ela não vai para frente, que o que ela decidiu tá errado. Sabe aquele momento baixo astral Sim, que a gente tem? sim. Que recado você deixa para ela? Já tive, né? Já te contei aqui que, né, já tive várias vezes desses problemas, mas assim, acreditar na força que cada uma de nós carrega dentro da gente. Acreditar que a gente pode seguir em frente, que a gente é capaz, que a gente precisa se acreditar mais na gente e que vai dar tudo certo. Basta fazer esse olhar interno, acreditar na força que cada uma de nós carrega, porque a gente carrega muita força que vem de lá atrás. Basta olhar para isso, confiar em Deus, confiar no potencial que a gente tem e seguir, porque a gente sabe fazer. A gente sabe fazer a nossa profissão. A gente não está fazendo errado, a gente não está fazendo nada de errado na nossa profissão. Às vezes a gente só precisa acreditar mais na gente e ter essa confiança no poder invisível que é de Deus, que é dessa mulher que existe dentro de cada uma de nós. Sim. Muito legal. Seria isso. Sem mais comentários, que essa mensagem que você deixou tá muito linda. E eu quero agradecer a oportunidade. Achei o projeto maravilhoso, porque é uma forma das mulheres estarem se expressando, né? E parabenizar pelo projeto e agradecer a oportunidade. Obrigada. A gente que agradece, Raquel, por você ter vindo. Hoje é um dia frio, chuvoso, né? Mas é um dia chuvoso de inverno. Isso aí que E faz pensando parte. no inverno, a gente tem que parar, Isso pensar. aí. E obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho pra gente da sua história. Tenho certeza que as suas palavras inspiraram bastante as mulheres. E falar pra você que tá aí do outro lado, que se você sentiu que a história da Raquel tem um pouquinho assim a ver com a sua história ou com a história de alguém que você gosta, de alguém que você admira, manda esse episódio pra ela. Manda, que às vezes é esse empurrão, é essa esperança de que as coisas vão dar melhor, que eu preciso acreditar que essa pessoa precisa. E a gente espera você também no próximo episódio.